boa noite. Boa noite. Começa agora o Folhetim MIBR. Trazendo para você as notícias quentinhas da semana no mundo do CSGO. Então vamos lá, meu amigo Pepitaço Pessoa. Temos aqui alguns tópicos interessantes que badalaram aí o mundo do Counter-Strike nesses últimos dias aí. Para começar com a performance da MIBR na Blast, meu caro. O que você achou? Como é que foi? Algum detalhe aí pro telespectador que acompanhou o campeonato, mas não sabe de tudo? Bem falado, meu amigo Gabriel, âncora desse Super Toledo, âncora desse jornal. Como você falou aí, a MIBR mostrou uma performance de alto nível nessa Blast Pro Series, né? Vencendo nos playoffs, né? Já na fase final do campeonato, vencendo o primeiro jogo, que era o clássico brasileiro contra a Fúria, né? Um grande jogo aí, que houveram polêmicas, mas nesse jornal não estamos para falar de polêmicas, Gabriel. Não estamos sem polêmicas? Ou estamos também. Depende muito. Não desce. Enfim, 2-0 contra a Fúria, mapas foram Vertigo e Inferno. Na sequência enfrentamos a equipe da Evil Geniuses, a equipe do Zelão está treinando agora, a equipe do Tarik. Vencemos por 2-1 e nos classificamos para a grande final, que aconteceu no domingão. E um dia anterior rolou Fúria e Evil Geniuses, depois que a Fúria conseguiu vencer o Liquid, inclusive, né? Então Fúria jogou com o Liquid, Fúria jogou com o EG e depois o EG venceu a Fúria e nos enfrentou num rematch pela grande final. Essa partida, infelizmente, que escapou por dentro dos dedos, né, Taquinho? Escapou por entre os dedos, foram dois mapas enormes, né? Dois mapas. O primeiro estava 15-6 para a equipe do EG. A gente chegou no 15-14, chegamos perto ali do jogo. Grande performance também do AWP, do time da MIBR, o Gabriel Fallen Toledo. Eu, no caso. Que é ele aqui no caso. Grande aparição aí do lado do CT ali, fazendo várias jogadas, vários highlights também. Quase trouxeram o mapa pro MIBR. O segundo mapa a gente passou para Inferno. A gente jogou 3 vezes seguidas contra o EG. Vale salientar também o formato do campeonato, um pouco questionável. Polêmico. Mamilos. Polêmico. Um pouco ali. Porque nós vencemos eles na fase de grupos, vencemos eles na semifinal, né? Mas perdemos na grande final. Faz parte, né? Não teve nenhuma vantagem aí para quem veio da etapa upper. E essa aí que tá a polêmica, né? Se você deve ter uma vantagem ou não quando você consegue fazer o caminho sem perder nenhum jogo. Mas não era o caso. E vinha fazendo um campeonato perfeito o MIBR, né? O MIBR vinha fazendo um campeonato perfeito, sem derrotas, no máximo um empate ali na fase de grupos, naquela primeira fase de grupos. Passa. E a gente até brincou no primeiro jornal aqui, né? Empatou, mas não perdeu. Exatamente. Não perdeu. Então é uma campanha boa do MIBR, apesar da derrota na final. Acho que foi um campeonato bom, um campeonato pra a própria final, né? Apesar de ter perdido, foi um grande jogo. Parabéns a moçada do Edudines aí, jogaram bem, Zelão também, inclusive. Foi um jogo. Parabéns a todos eles, grandes jogadores, estão com um grande treinador também, então mandar um abraço aí pra toda a galera do EG e parabenizá-los pelo campeonato também impecável deles, que jogaram bem também, merecem assistir. Do outro lado da Europa, agora nas Europas, rolou Blast também, e por lá a gente teve o Complexity, que é uma organização americana, a organização do Jason Lake, que inclusive já joguei por eles em 2010. Eles montaram aí o Juggernaut, né? Segundo aí o pessoal que acompanha o CS, viu que o dono da equipe alguns meses atrás saiu comprando, oferecendo caminhões de dinheiro aí para grandes jogadores virem para a equipe deles, e eles acabaram indo para a Europa para ficar um tempinho antes de estourar, né, todo esse problema do coronavírus. Acabaram ficando por lá e conseguiram conquistar um título muito difícil, que foi o título da Blast na Europa, né, cara? Que na minha opinião tá aqui, ó, desculpa aí os norte-americanos, mas é mais difícil ainda do que aqui nos States. Acho que tem com mais times de alta qualidade, o negócio acaba acirrando lá, então o Complexity se mandou muito bem. Eles venceram a FaZe na semifinal, né, ou na final Lauer, uma coisa assim, e depois a Vitality para ser campeã daqui. Grande performance do Complexity, né? Pude acompanhar aí alguns jogos. Jogaram muito bem no CS, né? Foram coroados aí por tanta persistência. O Jason Lake, o pessoal aí do Complexity que montou essa line-up aí no começo do ano, como o Fallen falou, né? Com várias promessas, etc. E estão mandando bem, venceram aí na Europa, o nível, sim, sem dúvidas, mais alto do que aqui nos Estados Unidos. E também, mais uma vez, parabenizá-los, né? Parabenizar aí a rapaziada do Complexity pelo título da Blast Europa, mereceram, bem jogado, ganharam de grandes times. O caminho que eles fizeram foram grandes times. Na semifinal pegaram o FaZe, pedreira, na Vitality, na final, pedreira também do menino Zayu, né? Ah, o menino Zayu, né? Joga leve o menino Zayu. Mas viu, vale falar, Taquinho, que embora aí, você vê como é que tá o CS hoje em dia, né? O negócio tá muito competitivo.
O Complex foi campeão da Blast vencendo todas essas equipes e já na sequência, né, meio que teve um tropeço ali no qualificatório do Major lá da Europa. Eles perderam uma equipe pouco conhecida e acabaram ficando de fora, né, do qualificatório. Então, pra você ver, um dia sendo campeão, um dia chegando nas finais da Blast, no outro dia tropeçando contra algumas equipes menores. O negócio tá difícil, muita gente boa jogando. O negócio tá difícil, mas não tá tão difícil quanto o qualificatório para entrar no Major. Exatamente, vamos falar dele agora, Taquinho, já puxando aqui. Nós estamos em processo aí do Qualify do Major, tivemos que jogar o Qualify do Major, né? Porque a última aparição nossa aí com o menino Meyer não foi muito boa no primeiro qualificatório que teve, valendo pontos para o Major no Rio, então nós tivemos que jogar o Qualify do Qualify, e aí nós estreamos contra o Chaos, partida também que teve bastante polêmica, que não vamos entrar aqui nos detalhes, né, Taco? Essa polêmica é uma polêmica que não dá para entrar, né? Mais uma vez. Eu sei que, né, parece... Qual é a polêmica que dá pra entrar, tá? Eu não sei, mas essa... Quando souber te aviso, né? Essa não dá. Quando eu souber te aviso, teve polêmica entre os jogadores da Chaos, alguns clipes suspeitos, é difícil a gente afirmar qualquer coisa, mas ficou definido pela organização que não foi encontrado nenhum tipo de programa aí ilegal no jogador adversário, então seguiu o baile, tá? A Chaos venceu a equipe da NBR por 2-1, depois venceu a Team 1, venceu a Team 1 também e se classificou para o grupo B aqui. Jogando o MIBR para Lauer. Exatamente. Tivemos mais chances. Fomos para Lauer e na Lauer jogamos primeiramente contra a equipe da Envy. A equipe da Envy é uma outra equipe aí que trouxe alguns jogadores estrangeiros, alguns jogadores da Europa, mais em particular aí o Michu, que é polonês, e o Kalix, que é turco. Só que eles jogaram lá da Europa, devido à situação do coronavírus, eles estão lá para a Europa e então eles jogaram lagado, então foi um jogo bem difícil para eles, a gente venceu com certa facilidade, bom jogo do time, para no outro dia vir encontrar aí e enfrentar a equipe da IE Game, que são os garotos que estão aí aqui por perto de nós também, grandes amigos nossos aqui, companheiros de trabalho, companheiros de vida, e foi um bom jogo, hein, Taquinho? Eu gostei do nível que a IE apresentou, os moleques jogaram bem, foram 2 partidas pegadas, jogamos trem e o pique deles foi inferno, se não estiver enganado. Foram 2 bons jogos, cara, o molecada jogou muito bem, então até parabenizar a IE por essa performance. Nossos vizinhos, né? São nossos vizinhos, já moram a 10 minutos aqui de onde nós moramos, aqui da área que nós moramos. Como o Fallen falou, CS de alto nível, apresentaram CS jogaram de alto nível, jogaram bem. Jogão de bola. Fazendo a comparação de quando eles vieram para os Estados Unidos, já jogou algumas vezes, treinou algumas vezes com eles, já estão num nível absurdo. Mandei uma mensagem também para eles depois do final do jogo, parabenizando pelo jogo. Então, parabéns. Estão no caminho certo. O mercado está no caminho certo. E aí, para valer a vaga mesmo, para entrar nesse Qualify do Major, tivemos que enfrentar a equipe do Triumph, que é uma equipe norte-americana aqui dessa vez, que tem um coach brasileiro, inclusive, descobrimos ontem, né? O Tacitos. Eles têm um coach brasileiro no time deles, jogaram muito bem também. O primeiro mapa durou 2 horas e 3 minutos, foi uma overpass, acho que o placar foi 29-25, se eu não estiver enganado, foi um jogo extenso. O jogador Green da equipe deles, junto com o Júnior, jogaram muito bem. O Green fez uma série fantástica, que fazia muito tempo que a gente não via alguém subir tanto assim no número de kills, o cara jogou demais. Ganhamos a overpass no detalhe. Fomos para Dust 2, o Green continuou o show dele, ele acabou com a gente no Dust 2, foi 16-6, eu acho, tá? 6-4. Difícil. Ele colocou 36 kills em menos de 20 rounds, eu acho, o cara realmente rebentou. Poucas vezes, e eu não lembro quais da minha carreira eu senti que num jogo que um cara tava fazendo tanto a diferença assim. Às vezes você joga contra alguém que é muito bom de fato, você vê que o cara tá difícil jogar contra. Ele coloca uma pressão diferente, mas não mas jeito, né? Desse jeito, provavelmente já aconteceu, mas eu não Olha, consigo lembrar. Você acha que teve uma vez contra o Buster, da equipe do Virtus Pro. O Buster fez um jogo desse uma vez com a gente também, mas Mirage, são poucos, né? São poucos, cara. O cara realmente desequilibrou total. Aí fomos pro terceiro mapa, que era Mirage. O jogo começou 1-1, ganhamos o forçado, eles devolveram 5-1 pros caras, fizemos um bom half de terra na Mirage, recuperamos o jogo e de CT foi apertando, acho que chegou a ficar 14-10 pra gente. O jogo apertou, teve um round bom do KN, logo nos momentos finais da partida, pressionado no B da Mirage WP, que nos trouxe mais tranquilidade para fechar esse jogo e conquistar a vaga para esse qualificatório. E fora o Anti-Eco também, que vale a pena destacá-lo. Era um momento, né, o último mapa do dia, 8-7, mapa cansado, difícil, jogo pegado, o time sentindo. Perdeu o pistol. Perdendo o pistol, todo mundo com a energia um pouco mais baixa do que Quem que apareceu? Pepitaço Pessoa. Aparecendo duas Flank pedradas. Caverna. 2 pedradas no Flank Caverna, 2 pedradas também do Fernando Alvarenga.
pra definir esse Anchiek. Ganharam 2x3 do seu Fer esse round. Foi um 2x3. Uma bala do Fer no tapete e 2 tacos nas costas da caverna para sacramentar e colocar de volta no jogo importante. É um assunto também um pouco polêmico, entrar em detalhes nesse assunto, né? O CS Online é um CS um pouco mais complicado, né? Então você jogar e treinar contra as mesmas equipes várias vezes, e a gente acabou de jogar contra o EG, já vai jogar mais uma vez. Aquele negócio, um aquele estudo, negócio, né? É um estudo, é um mind game gigantesco. Monstro. Mas mudando de assunto aqui agora, rolou um update legal também que vale a pena alertar vocês. O CSGO trouxe aí o fix do defuse giratório, né, Taquinho? Porque tinha muita gente que estava abusando desse lance, o cara vinha para C4, começava a desarmar, tem gente até aumentando a DPI do mouse por botão, uma binge mesmo, ou a sensibilidade, e os caras estavam fazendo assim, ó, girando o boneco quando defusava, o que deixava muito difícil a gente eliminar o jogador que estava defusando. Inclusive já perdi alguns nomes assim, já tentei reproduzir alguns outros, eu defusando a bomba, realmente é um pouco injusto. Eu perdi aquele contra a Mad Lions na final, na trem, estava na geladeira. Podia ser outra história então, tá? Poderia ter sido outra história. Vai vendo. Vai vendo. Mais uma polêmica. Enfim. Mais uma polêmica. Exatamente, tá? Teve um X2, perdeu justamente por causa disso. Já tava, ó, parecia. Dá pra considerar então que a MBR foi campeã aquele dia. Foi campeã da Flashpoint. Baseado nesse update. Polêmico, Itaca, mas tá falando. Mudando de assunto aqui, Taquinho, um conhecido nosso aí, o espanhol Mixwell, largou as chuteiras, foi tentar a sorte no Valorant, meu amigo. Hermano Mixwell, aposentado, foi tentar. Era um bom jogador. Bom jogador. Jogou pelo Optic, que aquele Optic ganhou a. Do Tariq, né? Do Stanislau, Tariq, Rush, Nef. Grande equipe também essa aí. Ganharam uma E-League. Ganharam uma E-League. O Stanislau era um bom jogador. Ganhou alguns torneios aí no CSGO. Deu bastante trabalho aqui no NA. Jogou depois no final ali pela Movistars, né? Que é o time que o Steel tá hoje em dia, né? O brasileiro. Exatamente. O Leguinha. O Leguinha, o Estileguinha, um grande abraço, pro nosso amigo aí, Estileguinha. Tá jogando no Movistars também, Riders, um time espanhol. E eu tô sabendo que o Steel, inclusive, tá falando espanhol, rapaz. É? O cara agora virou poliglota. Fala português, inglês, espanhol e não fala merda não, que você não vou fazer essa piada não, porque o Estileguinha é um cara inteligente. É um cara inteligente. É um cara inteligente que tem assuntos legais. Então boa sorte pro Mixwell aí no Valorant, vamos acompanhar um pouquinho do trabalho dele. E agora vamos para o cenário brasileiro, pai. Por último, não menos importante, no cenário brasileiro, temos aí a confirmação de onde foi parar o nosso antigo companheiro de equipe, o Linko Lau. Mais conhecido como Fênix, ou FNX, para os mais íntimos. Storage Forget Explosion. Foi para onde ele? Foi parar na Imperial, junto com o Showtime, o Delboni, o ZQK e o DZT. Então é uma equipe que provavelmente vai dar trabalho no Brasil, né? Trabalho. Com o Fênix na line, Showtime também, que tem bastante experiência. A Imperial é liderada aí pelo Filipinho. Sem chorar, Filipinho. Jogou Crossfire comigo na PEN. Um jogador antigo, grande conhecido aí do cenário brasileiro também, de FPS, né? Ao todo, no Crossfire, mandou bem no Crossfire. Mas foi legal, né? Tá rolando umas reformulações lá nas equipes, eu vi também a Detona mudou recentemente. O NAC entrou, então tem bastantes equipes ali que estão trocando as suas line-ups e a gente vai acompanhar mais de perto aí nas próximas semanas o desenrolar dessas competições, porque no fim das contas mudou as equipes, mas as competições estão, acho que um pouco devagar. Eu não tenho escutado tanto sobre campeonatos no Brasil no momento. Pode ser ignorância minha, tá? Não vou. Estou devagar, eu tenho acompanhado que tá rolando jogos, mas ainda como tá nessa reformulação de line-up, já entra... Tá construindo naquele momento. Tá construindo, os times ainda não estão no seu 100% ali, os jogos ainda não estão tão legais de se acompanhar, então creio que o cenário brasileiro vai voltar a pegar fogo aí nos próximos campos vão estourar. Nas próximas semanas aí, quando os times já estiverem um pouco mais encaixados do que eles estão agora. Exatamente. Eu acho que esse foi o nosso último tópico do Folhetim BR dessa semana. Exatamente, grande notícia aí, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar os seus comentários e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e vemos vocês na próxima. Uma boa noite. Boa noite.